Os hospitais de Lisboa e Val do Tejo têm 71 doentes em cuidados intensivos por Covid-19, o que representa já 86% do limite de 83 camas definidos para esta região, adianta o relatório das linhas vermelhas, divulgado esta sexta-feira, para analisar o risco da pandemia. As linhas vermelhas, elaboradas por um grupo de especialistas, prevê que, com uma taxa de ocupação de 85% das camas de cuidados intensivos, o número total de doentes Covid-19 críticos deve permanecer abaixo de 245 em Portugal continental. O documento, que realça que em medicina intensiva as necessidades de uma região podem ser suprimidas por outras regiões, avança a distribuição regional de ocupação máxima em unidades de cuidados intensivos: Norte 85 camas, Centro 56, Lisboa e Val do Tejo 83, Alentejo 10 e Algarve 10. Segundo o relatório hoje divulgado, na quarta-feira, Portugal continental tinha 106 doentes internados em UCI, o que corresponde a 43% do limiar definido como crítico de 245 camas ocupadas e superior aos 36% da semana passada. Nos últimos dias, este indicador tem vindo a assumir uma tendência crescente, refere o documento das autoridades de saúde. As autoridades de saúde estimam que a variante Delta do coronavírus, associada à Índia, seja responsável por mais de 70% dos casos de infecção em Lisboa e Val do Tejo e que já seja a predominante em Portugal. De acordo com o documento da Direção-Geral da Saúde, DGS, e do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, INSA, a variante Delta, considerada pelos especialistas mais contagiosa e classificada como de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, está em rápida expansão em território continental. À semelhança do que aconteceu no Reino Unido, o documento recorda também que a variante Alfa, associada ao Reino Unido, foi a dominante durante maio, mas as autoridades de saúde estimam agora que a Delta se tenha já sobreposto a esta data atual. Portugal atingirá os 240 casos de infecção por 100 mil habitantes entre 15 e 30 dias, caso se mantenha o atual crescimento do Índice de Transmissibilidade, RT, do vírus, indica a análise de risco da pandemia de Covid-19, segundo o relatório das linhas vermelhas, divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, DGS, e pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, INSA. O número de novas infecções por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 142 casos, com tendência crescente a nível nacional. O RT apresenta valores superiores ao limiar de 1 em Portugal continental, 1,14, e em todas as regiões, uma tendência crescente que é mais acentuada em Lisboa e Val do Tejo, 1,17, e no Algarve, 1,34. Mantendo-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada há 14 dias de 240 casos por 100 mil habitantes será entre 15 e 30 dias para o nível nacional e inferior a 15 dias na região do Algarve, refere o documento, que recorda que esse limiar já foi ultrapassado em Lisboa e Val do Tejo. As autoridades de saúde referem ainda que todos os grupos etários apresentam uma tendência crescente da incidência, com destaque para a faixa dos 20 aos 29 anos, que registra 297 casos por 100 mil habitantes. Embora com menor risco individual de evolução desfavorável da doença, os indivíduos deste grupo podem contribuir para a transmissão à população mais vulnerável, alerta o relatório, que indica ainda uma incidência cumulativa de 145 para o grupo etário dos 0 aos 9 anos e de 206 para a faixa entre os 10 e os 19 anos. A nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 2,3%, a mesma percentagem da última semana, valor que se mantém abaixo do limiar definido de 4%. Observou-se um aumento do número de testes para detecção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos 7 dias, com um total de mais de 382 mil, um crescimento que se registou em todas as regiões. A proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 4,2%, na semana passada era de 9,6%, mantendo-se abaixo do limiar de 10%, indica o relatório das linhas vermelhas. Em Portugal, morreram 17.081 pessoas e foram confirmados 871.483 casos de infecção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.